Olá, bem-vindos ao Keeping Cast. Eu sou a Isa Castelo, da Keeping Arquitetura, e hoje falamos sobre como ambientes corporativos e saúde influenciam a saúde mental das pessoas. Pesquisas mostram dados relevantes. Um estudo com mais de 270 mil funcionários em 2.100 locais de trabalho em 67 países indicam que 70% dos colaboradores afirmam que seriam mais eficientes em um local de menos barulho. O mesmo estudo mostra que 55% do aumento de estresse no trabalho está ligado ao excesso de ruído. Hoje o tema se fortalece porque apresento esse episódio junto com Wagner, diretor comercial da Leide, e recebemos também a Pierina, da Nuke Arquitetura, escritório que atua com projetos corporativos e que trabalha em parceria com a Leide. Na Keeping desenvolvemos projetos corporativos e hospitalares. E nos ambientes corporativos, o layout, a iluminação, a acústica influenciam diretamente na concentração e no conforto mental. E em ambientes hospitalares, esses cuidados se tornam ainda mais sensíveis, porque pacientes e equipes precisam de espaços reservados, estáveis e com apoio emocional e uma rotina segura. Vamos conversar sobre como a arquitetura e as soluções acústicas contribuem para criar ambientes equilibrados e confortáveis. Wagner, se apresenta um pouco para a gente, conta um pouquinho sobre a Leide e sobre a sua trajetória. Olá, muito obrigado. Meu nome é Wagner Araújo, sou diretor na Leide há 5 anos, responsável pela área de acústica e revestimentos. Desenvolvi carreira no mercado corporativo, né, desde 1994. Trabalhei em empresas como a Giroflex, Flexform e Rivera. E estou desde 2019 na Leide, ajudando, né, a desenvolver a área comercial de negócios no segmento de acústica e revestimentos. A Leide, além de atuar nesse segmento de acústica e revestimentos, ela é uma empresa com 85 anos que começou sua trajetória no Brasil, fundada por uma família de imigrantes austríacos, que trouxe a habilidade de desenvolver tecidos de fibra natural. É um segmento importante na empresa até hoje, que passou por diversas transformações. A gente iniciou fabricando tecidos para vestuário e hoje atuamos, além do vestuário, nas linhas de tecidos corporativos e decorativos. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco e trocar ideias aí sobre o mercado de arquitetura e acústica. Muito obrigada, vai ser muito legal esse bate-papo. Pierina, se apresenta pra gente também, conta um pouquinho da sua trajetória e do escritório. Legal. Bom, meu nome é Pierina Piemonte, eu sou arquiteta, sou sócia fundadora da Nuke Arquitetura. Somos um escritório de arquitetura especializado em corporativo e varejo. Vamos completar 25 anos no ano que vem. Então, eu empreendi bastante cedo e muito cedo eu já identifiquei que eu gostava de trabalhar com o mercado corporativo e fui construindo minha carreira em cima desse mercado. A gente atende multinacionais, empresas nacionais, a gente trabalha desde do space planning até a entrega, né, do espaço. E além disso, eu atuo também na ASBEA, que é a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Eu estou no CAL, na primeira comissão temporária de arquitetura de interiores, e serei professora do Mackenzie o ano que vem na design de interiores. Então, que legal. Bem legal. Eu estou abrindo várias frentes paralelas à arquitetura, mas que todas elas se falam também. Trazendo sua experiência. Isso, então também estou super feliz de estar aqui para trocar experiências, para compartilhar com vocês. Que legal. Antes de começar esse episódio, eu estava até falando com a Pierina que eu sou muito fã do trabalho da Nuke, são projetos incríveis. E é legal a gente trazer tanto para a parte de corporativo, quanto para a parte residencial e da área da saúde, que é o que eu trabalho bastante, que é o meu foco, a importância de alguns materiais e a importância cada vez mais do conforto e da saúde mental dos espaços. E é engraçado que parece que é uma coisa tão distante, né? A gente fala, porque que saúde mental tem a ver com arquitetura? E a gente vem muito falar sobre isso hoje e contar um pouco como o acústico consegue auxiliar a gente nesses ambientes. Então, acho que a gente pode começar trazendo, Pierina, fala pra gente um pouco como que você consegue
trazer esses elementos para os seus projetos e como eles são importantes. A gente estava brincando que não é um elemento decorativo, né, para o projeto. Como que você consegue implementar isso nos seus projetos e trazer essa importância para os clientes? Eu acho assim, a gente já trabalha com acústica há bastante tempo, né? Acho que nós temos uma parceria com a Lady há muito tempo, antes da gente ter todas essas... hoje a gente tem muitos produtos, então nosso escritório tem muito esse DNA de tratar da acústica. É importante falar que depois da pandemia, esse assunto da saúde mental, ele virou um protagonista, né, dentro da nossa sociedade, realmente. A gente está vivendo aí uma onda muito forte de problemas de saúde mental, sendo que a ansiedade é o primeiro Crescimento exponencial. ranking. E isso não se restringe só ao ambiente de trabalho, né? A gente já está vendo estudos relacionados às crianças, às escolas, ao uso de muitos dispositivos, telas, exatamente. Então, virou um assunto realmente importante para se tratar. Hoje em dia, a meta mais importante das empresas é trazer bem-estar para promover saúde mental para os seus colaboradores. Dito isso, a gente sempre no escritório embarcou isso desde o início. O que acontece é que antigamente a gente não tinha tantos recursos bonitos para usar dentro da acústica, né? Basicamente a acústica era você ter paredes bem estruturadas de drywall, então com 2 placas de gesso para cada lado, enfim, tem várias. Máximo um piso de carpete. E era isso, né? Aquele forrinho modular, furadinho. acabou. E hoje a gente tem muitos recursos, né? Então a gente tem revestimentos de parede, revestimentos de forro, a gente tem tecidos. Então hoje está muito mais fácil também para você embarcar isso dentro do projeto, porque são produtos que brilham os olhos, que realmente eles trazem primeiro um acabamento premium para o seu projeto e eles contribuem com a estética. São coloridos, então Agrega valor ao projeto. agregam valor. Então eu acho que hoje em dia, além da questão do argumento, da saúde mental, do conforto, que a gente sabe que quando a pessoa se distrai por causa de barulho, a maior queixa, como você falou, é voltar, né, pro seu trabalho de foco. Então, a gente tem esse argumento, mas junto com isso, acho que os produtos evoluíram muito. Então, isso facilita, ajuda o arquiteto a colocar isso no desenvolvimento dos projetos. Mas eu sempre falo que isso tem que partir do momento zero do projeto. Desde a concepção. Desde a concepção. Eu acho que uma coisa que traz muito essa parte corporativa, e você tem total know-how para falar isso, é que hoje em dia as empresas estão mergulhando cada vez mais em espaços que falam por si, na marca, na cor, nas curvas, né, na personalidade do ambiente do escritório, que deixou de ser somente uma mesa de trabalho, né? Exato. Então, e isso também, eu falo que a arquitetura a gente vai correndo atrás da tecnologia, né? Então, se você for analisar a evolução dos espaços corporativos, eles vão indo exatamente atrás do que vai acontecendo com a tecnologia. Então, no momento que a gente teve a internet, que a gente começou a ter Wi-Fi, a gente começou a se liberar das mesas fixas, né? E agora a flexibilidade, né? Porque a gente depende de cabos, né? Para alimentar todos os nossos dispositivos, vamos dizer assim. Mas hoje em dia a gente trabalha com o celular, com o notebook, iPad, tudo. Então, isso promoveu, isso na verdade incentivou uma transformação da maneira como a gente projeta. Porque junto com isso agora, depois da pandemia, a gente realmente aprendeu a trabalhar de forma remota, né? É um desafio para as empresas trazerem as pessoas de volta e tal. Mas aquela coisa da empresa que você chega e tem o departamento comercial, o departamento de RH, não existe mais. As pessoas, elas querem ter autonomia para escolher onde elas vão trabalhar. Elas querem escolher quando elas vão trabalhar, que dia que elas vão, que horário que elas vão e onde elas vão trabalhar, né? Então, todas essas outras políticas a gente não pode interferir, mas onde elas vão trabalhar dentro do escritório, a gente consegue ajudar.
Então, hoje a gente trabalha com um sistema que é um menu de espaços. Então, você tem que ter espaços que abarquem as atividades que vão acontecer dentro do escritório. Então, não estamos mais falando de layouts com base em departamentos, mas atividades que as pessoas estão fazendo. Então, são reuniões, são trabalho em foco, é um trabalho que você pode estar numa plataforma, é um trabalho criativo que você precisa de um ambiente diferente. Então, você acaba tendo uma diversidade de espaços dentro do escritório que permitem essa flexibilidade. Legal, legal. Isso traz também isso tudo que você falou sobre a personalidade do espaço também, sobre essa flexibilidade e como os materiais conseguem acompanhar nessa evolução. Porque eu acho que se ainda tivesse só com aquele carpete, a parede dupla e o forrinho furadinho, eu acho que não acompanharia todo esse processo. E eu acho que ter parceiros que trazem tanto a parte da qualidade do espaço, quanto essa disposição até de cores, de texturas, de elementos que movimentam, né? E eu acho que a Lady traz bastante isso. O que você traz pra gente em relação a isso, Wagner? Eu estava ouvindo a Pirina falar e é sempre uma honra Inspirador, né? poder ouvi-la, porque é sempre uma aula, né? E queria dar os parabéns pela generosidade da Pirina entrar na sala de aula e contribuir com o desenvolvimento dos futuros arquitetos, porque Incrível. a NUC sempre teve um trabalho de pesquisa e um certo arrojo no desenvolvimento de projetos muito inspiradores. O nosso espaço foi projetado pela NUC, foi um trabalho incrível, a forma como foi conduzido e todo o processo de desenvolvimento, mas muito do que nos levou a escolher a NUC para fazer o projeto foi parte do acompanhamento desse histórico. Elas tinham acabado de ser premiadas durante a pandemia, receberam um prêmio internacional sobre o reestudo de projetos dos espaços de trabalho, um prêmio dado pela Steelcase. Steelcase, foi o prêmio de América Latina, a gente ganhou, foi muito legal. Exatamente, e o estudo de reocupação do espaço levava muito essa questão de colaboração e uso de materiais para melhorar o conforto ambiental. Porque no final o que a gente vai estar falando é de conforto ambiental. Não vou fugir da pergunta sobre os materiais, mas o que a gente tem é um universo de arquitetura que sempre foi muito desafiado dos materiais acústicos, porque havia uma limitação de oferta muito grande, né? O nosso primeiro produto acústico, que foi o Inovol, ele foi lançado em 2000, né? E ele permitia ao arquiteto paginar um painel de parede que receberia como acabamento os tecidos decorativos da Lady. Isso era inovador no Brasil e não existia. E a gente conviveu com esse produto por 20 anos, né, como o principal produto acústico e arquitetônico do mercado brasileiro. Em 2018, né, dada essa vocação da Lady de ser uma empresa pioneira nos segmentos que ela atua, ela tinha feito um trabalho de pesquisa muito profundo e viu que no mundo já existia uma matéria-prima que podia resolver vários problemas de soluções acústicas para o mercado, né? Que era o EcoShapes, uma matéria-prima inovadora porque ela era feita de garrafa PET reciclada, 70% do material era feito de garrafa PET, e ele atendia todos os requisitos que as normas regulamentadoras até então exigiam, né? Então, flamabilidade, a questão de ser um material que permitia uma asepsia e que fosse hipoalergênico, e que tinha um atributo muito importante que era um aspecto decorativo. Então a gente conseguiu juntar 3 coisas ali muito importantes, né? Eficiência técnica em absorção, material decorativo e o que todo mundo também já estava muito preocupado e discutindo, que era a questão da sustentabilidade. Exato. E aí fica aqui também uma pontuação que, assim, a NUC foi um dos primeiros escritórios de arquitetura no Brasil a abraçar esse conteúdo e aplicar esse produto nos projetos, Que legal. né?
Então, a gente fez um trabalho, vem trabalhando junto com muita eficiência, porque é uma troca de competências muito Sim. interessante Muito rico. nas nossas empresas, né? Entre a Nuke Unindo forças aí, né? e a Leide. E mais recente, a gente foi presenteado pela Nuke, né, com um belíssimo estudo sobre o que vai acontecer com a norma regulamentadora número 1, que é a norma que cuida da saúde mental dos ambientes, né? E aí a gente se aprofundou, né, junto com a Nuke nesse estudo, para entender o quanto a arquitetura pode interferir Sim, né? nesse momento crítico pelo qual as empresas vão passar dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente também teve acesso, né, por uma pesquisa que a Nuke fez, sobre o quanto a doença ocupacional dos tempos atuais deixou de ser de ordem cognitiva, que era o que acometia as doenças de trabalho ocupacionais, né? As pessoas tinham tendinite, tenossinovite, LER, DORTS. A gente passou 2 ou 3 décadas aí ouvindo sobre as doenças ocupacionais relacionadas à condição motora, porque o mobiliário não era bom. E hoje a gente tem ótimos fabricantes de mobiliários no país que seguem todas as Trazendo normas. economia, tudo. E passou a ver o aumento, são centenas de milhares de afastamento do trabalho por doenças psicossomáticas, né? Doenças por ordem de saúde mental, ansiedade, estresse, o burnout, né? E aí, se a Pirina puder comentar um pouquinho sobre esse trabalho, o quanto a arquitetura vai ajudar as empresas a transformarem os espaços em ambientes de alta performance e de excelente convivência, acho que isso seria mais uma grande contribuição aqui para a Com nossa... certeza. Eu acho que é legal a gente contar, né, que esse ano entrou em... Está realmente valendo a NR1, ela já deve ter uns 20 ou 30 anos, né? Então entrou agora uma revisão onde a empresa também tem responsabilidade, né, o empregador, pela saúde mental dos colaboradores. Então isso passa a ser realmente uma pauta importante para as empresas estarem olhando dentro do seu universo, né? Eu falo que a arquitetura é um subsídio, é uma parte disso. Muito disso passa pelas políticas de RH, né? Então, o bem-estar dentro do ambiente de trabalho, ele tem 5 pilares e a arquitetura está presente em 4 deles, né? De maneiras diferentes, então desde como a gente pode ajudar a promover, a colocar espaços diferenciados no ambiente de trabalho até a especificação técnica de um material acústico. Então, por exemplo, as empresas recorrem muito a gente para saber, puxa, a gente vai... o pessoal está híbrido, quantas mesas eu tenho que colocar? Então, já desde essa estratégia de segmentação, né, de que tipologia de estação de trabalho, de espaço nós vamos ter e qual a porcentagem de cada um, toda essa estratégia a gente já trabalha e isso influencia, né, porque é o que eu falei, um dos vamos dizer, como é que eu vou falar? Aqui vai ter que... Mas é um dos sentimentos que hoje as pessoas mais buscam é autonomia e pertencimento. Sim. Então, de novo, a autonomia você pode dar no ambiente de trabalho dando a opção para as pessoas. Então, não é mais a pessoa ter a sua mesa e ter que ficar nela 8 horas por dia. O ideal é que você dê opções. Então, ela pode trabalhar Flexibilidade que a gente... e essa opção dá o sentimento de autonomia, né? Então, hoje eu tô aqui, agora eu tô cansada de ficar aqui, eu posso escolher ver uma visão diferente. Eu quero ir trabalhar no café, que eu quero fazer uma reunião informal com o Wagner, então eu vou. E isso, assim, querendo ou não, também movimenta e traz saúde, né? Porque a gente sabe, não é conversa essa coisa de que você tem que parar a cada 50 minutos e caminhar um pouco. Isso oxigena, isso tudo faz bem, né? Tanto que estão vindo as mesas, né, com
com regulagem de altura. Sim. Isso é algo que lá fora já se usa muito. Muito tempo, Aqui ainda é super inovador, Uhum. é um móvel caro, mas que também tem seus benefícios, né? Uhum. Então, a partir da arquitetura, a gente vai desde o planejamento do espaço até o tratamento dele, né? E a acústica é um dos itens, um dos mais importantes, sem dúvida, né? Porque é o que te dá o maior conforto, mas nisso tudo entra iluminação. Então, a iluminação ela tem que ser adequada e, de preferência, uma iluminação natural. Então, nos nossos projetos, a gente sempre busca privilegiar as pessoas, né, que estão trabalhando, então os colaboradores, as áreas onde Mais vai parte operacional com luz natural. Exato, porque Uhum. é o que tem um efeito melhor, e você também que trabalha com saúde, eu ia muito bem disso. Isso é um dos pontos bem importantes, principalmente ali você está dentro de um centro cirúrgico, onde o médico fica um dia inteiro ali, uma equipe, você não sabe se está sol, Exato. se está chovendo, aquela sensação de você trabalhar num espaço como um shopping, por exemplo, que é fechado. Então, trazer essa luz natural na arquitetura, mesmo que sejam elementos, para você ter essa referência, né, esse círculo, né, circadiano, que é importante, e parece detalhes, né, mas faz a diferença pro operacional ali, de quem está ali todo dia. E são coisas que você trouxe agora, que eu acho simples, como uma mudança de lugar, né, e eu acho que precisa trazer também essa questão da cultura da empresa. Até uma pergunta que eu te faço em relação aos clientes. Você acha que essa questão da acústica, dessa necessidade do cuidado com a saúde mental, tem sido uma prioridade para as empresas dos clientes que vocês têm, ou são coisas que você apresenta ainda como uma coisa que não está muito valorizada? Não, eu acho que cada vez mais as empresas estão atentas a isso, principalmente assim, empresas maiores, como multinacionais, que já têm um RH bem estruturado, porque nossa interface nos projetos, geralmente a gente tem muita interface com o RH, com o pessoal de facilities, que são todas pessoas que estão muito ligadas à qualidade do ambiente, né? Então, eu sou otimista, eu acho que está cada vez... Você vê uma crescente em relação a esse cuidado. Crescente. É lógico que a gente aporta com uma parte que eles não conhecem, que é justamente essa, de apresentar, olha, para acústica nós temos estas opções, né? Trazer soluções que o cliente desconhece, obviamente. E que o cliente fica feliz da vida, ele vê que ele consegue fazer uma acústica com coisa bonita. Então, com a cor da marca, com às vezes o formato da marca, enfim. E a gente já teve cases de clientes grandes, assim, que já estavam instalados, né? E que não tinham acústica nenhuma, e que nós trabalhamos juntos, fazendo um trabalho de consultoria, de retrofit, porque a acústica é um sistema, né? De novo, se ele não nasce no DNA do projeto, depois eu falo que fica pagando incêndio. Você vai por etapas, né? Você vai tentando remediar aquele problema, mas provavelmente você não vai solucionar ele 100%. Verdade. Sim. Né? Mas você consegue melhorar. Então, assim, a gente teve excelentes resultados em um cliente que tinha divisória de vidro simples, né? Blindex, assim, era uma coisa bem simples mesmo. Mas a gente conseguiu com cortinas acústicas, com forro, com uma série de itens que a gente foi... elementos que foram agregando para trazer esse benefício. Wall, eco-shapes, cortinas, tudo que a gente tinha direito, né? Mas é legal para mostrar também, porque tem muitos escritórios hoje que precisam de uma repaginada. Às vezes não consegue partir de um zero, né? Mas que são, às vezes, vou crescer, eles pegam um espaço que já está pronto, né? Porque financeiramente vale a pena, mas aquele espaço não tem nada de acústica. Então dá para trazer esses elementos também. Sem dúvida, sem dúvida. E até porque existe essa evolução no projeto, né? E nos sistemas, nas soluções. Então, não sei, esse cliente deve estar 10, 15 anos no mesmo lugar. Então, depois de um tempo, eles sentiram necessidade de fazer isso. Então, é possível fazer, né? Tudo é uma questão da expectativa, então a gente sempre gosta de ser bem pé no chão, né?
E eu falo, acústica é que nem água, né? Qualquer buraquinho, né, Wagner? Vai passar. Passa o som. Passa o som. Mas tem uma coisa muito interessante, né, dessas nossas conversas e desenvolvimento de negócios. Eu presenciei em um momento o cliente queria tirar a parte de acústica do projeto, né? Adoro case. E aí, Trazer a realidade. a Pirina falou assim, não, mas isso não é negociável, porque o escritório dela já trata a acústica como um projeto complementar, não é que é como um projeto de elétrica, um linotécnico. Como essencial. Ele é essencial De ar-condicionado é igual. É igual. para garantir a entrega técnica do projeto. Hoje ela não aceita que o cliente tire a parte acústica, porque ela sabe que isso vai comprometer depois A qualidade. a qualidade e a experiência que ele vai ter naquele espaço. Né? E a gente tem vários estudos, né, que provam que o investimento em acústica ele se autofinancia dentro de um projeto, porque quando você melhora a capacidade das pessoas produzirem com menos distração, menos absenteísmo, melhor bem-estar. Para aquele cliente que pensa em números, ele vai ter um Se retorno. ele conseguir financeiro. melhorar 10% da produtividade em função do material acústico, ele consegue calcular um payback de em quanto tempo aquele investimento vai se financiar. Dados dizem que o investimento em acústica melhora até 36% o bem-estar e a produtividade das pessoas dentro do espaço. Então, em 6 meses, 7 meses, o que foi investido em acústica está pago. Que legal. E conseguiu convencer o cliente de voltar? Sim. Ai, que bom. Então, a gente tem muito essa argumentação desde o início. Então, eu sempre falo, o Wagner sabe, eu falo, olha, o nosso projeto não vai ser o mais barato de executar. Não é. Porque ele já tem atributos visando esse bem-estar. A qualidade no Exato. final. O nosso cliente, no final do dia, ele é leigo, ele não Sim. sabe essas especificações todas, o que está saindo de verdade. Então, a gente Você pode trazer essa experiência. É a mesma, eu sempre faço essa analogia ali com carro. Não dá para você querer dirigir uma Ferrari comprando um Fusca. Exato. Não tem como. E cliente sempre tem um homem que pensa no carro e vai falar, nossa, é verdade, faz pensar. Mas a gente traz outros elementos que parece uma coisa que, como não é executado, ele não tem aquilo, ele não é palpável, né? Não. Nossa, mas jura que a acústica é tão importante assim? Que eu não tenho hoje, né? Hoje, para mim, não é uma questão. E é na hora que você implementa de fato e você tem essa experiência positiva, aí você vai entender Exato. de fato é essencial. E por isso que eu acho que foi também uma estratégia muito certa para a Lady ter feito um showroom assim, onde eles podem dar essa experiência. Sim, Porque a acústica é algo que você precisa sentir. sim. Você não vê a acústica, né? Você precisa entrar no ambiente, você precisa sentir esse conforto para você poder valorizar de verdade. Então, acho que é estratégico ter um lugar onde você possa dar essa sensação, essa experiência para as pessoas. E é legal que você pode trazer ela de diversas formas. Eu tava falando no começo aqui, né, que eu adoro esse barulhinho. Fala um pouco mais sobre esse barulhinho que a gente está escutando aqui, que eu acho ali fenomenal para mães, que a gente traz muito ruído branco para criança dormir. Sim. Tem um barulhinho aqui na Lady que é ótimo, que é um produto deles que eu adoro e que também traz essa característica, né? Sim, para falar desse barulhinho, que é o sound masking, né, a gente precisa levar em consideração um conceito que a gente chama do ABC da acústica, né, um termo em inglês, né, que é o absorb, né, que são os produtos absorventes, porosos, que estão nessa categoria de elementos tratados como revestimentos, né, eles resolvem a nossa capacidade de falar e ser compreendido sem interferências na qualidade da mensagem que a gente está transmitindo. Mas tão importante quanto a absorção, a gente tem o isolamento, né? Não adianta você fazer um trabalho de absorção, mas não cuidar do isolamento do ambiente. Então, os materiais de alta densidade, gesso, vidro, eles são também muito importantes nesse contexto de construção de espaços eficientes. E aí tem uma coisa que leva a acústica, eu diria, para o estado da arte, né, que é o cover, né, que é o
cobrir o sound masking, que é um ruído, um peak noise, que ele cria uma máscara uniforme de ruído e ele anula todos os ruídos residuais do ambiente. Então a gente está próximo da fachada de uma avenida e por mais que seja um edifício com mais de 30 anos, a gente não ouve os carros transitando, né? Aqueles ruídos do escritório que também acabam chamando a nossa atenção, tec-tec de teclado, o acionamento de uma impressora, a abertura e fechamento da porta dos elevadores, que às vezes fica muito próximo das áreas de entrada dos escritórios. Então, esse sound mask, ele traz um som parecido com o som da natureza, do vento, quando a gente está próximo de uma cascata, que você tem um ruído em volume, frequência muito alto, mas relaxante, né? Porque aquele som, ele traz uma capacidade de regeneração e foco para nós, né? E o melhor exemplo disso é quando a gente está na praia e quer ler um livro, uma revista, Você tem aquele somzinho. e a gente tem aquele som de fundo, né? Então a gente transformou isso, né, junto com um parceiro americano, né, numa tecnologia que é aplicada em escritórios. As empresas multinacionais já têm isso muito consolidado, né? Porque ele te traz privacidade, capacidade de concentração e essa parte de regeneração também dentro do espaço. E é engraçado que você percebe isso aqui, como a Pierina falou, né? Esse estúdio aqui, esse showroom é legal para mostrar os materiais e aí ele tá ligado. A outra vez que eu vim aqui fazer a apresentação, trouxe toda a minha equipe, foi uma palestra muito legal que vocês fizeram, mostrando toda a acústica. Aí ele desligou e a gente... tinha um barulho aqui e agora a diferença, porque você não é notável, não é, né, uma caixa de som com uma música que você nota, mas na hora que você desliga, você tem essa sensação de um vazio, até parece um silêncio que incomoda até, né? Então, você vê isso na prática, faz a diferença de você entender a importância, né, daquele... Nessas demonstrações que a gente faz, um dia eu desliguei e esqueci de religar o aparelho. Eu já tinha saído, aí meu telefone tocou, era do escritório, né? Eu atendi, o pessoal falou, Wagner, onde você consegue ligar o mascaramento? Eu digo, onde você está? Por quê? Porque quando a gente desliga, e acontece muito isso quando a gente está num ambiente com ar-condicionado, faz muito barulho, né? As pessoas, quando ele atinge uma determinada temperatura, ele desliga e todo mundo fala, nossa... acha que é uma sensação de relaxamento, só que o ambiente começa a ficar mais estressante, porque todo esse ruído residual Você passa a ouvir. a gente passa a ouvir. E no médio prazo ali, ele não era perceptível. Então você tem um bloqueio da questão neurológica que está conectada ao ruído ali e tem ele como um item de relaxamento, mas passado algum tempo, todos aqueles outros sons que você ouve de maneira espontânea, né? Ele começa a aumentar o teu nível de estresse e prejudica a capacidade de concentração. Então, às vezes, a gente não tem interesse no resultado da partida de futebol do final de semana ou no que aconteceu no reality show ou do que vai acontecer no dorama daquela noite, né? Mas a gente acaba perdendo a concentração porque o colega fala e o maior índice de distração dentro do espaço está relacionado à nossa capacidade de entender o que o outro colega fala. Então nós entendemos, nós nos concentramos. E o que eu ia trazer também, eu lembrei outro ponto, é que hoje também as doenças neurodivergentes, elas, assim, a gente assumiu elas, né? Sim. Então, o TDAH, O autismo, né? E, de fato, eu falo, né? Antigamente a gente falava, a pessoa quer ficar numa sala fechada, quer, vamos dizer, um certo privilégio. E às vezes não é, a pessoa tem dificuldade realmente de trabalhar ali do lado das outras, né, dos outros colegas, se distrai muito, demora muito para voltar ao foco. Então, eu acho que hoje, além
de tudo que a gente está falando da ansiedade, do burnout e tudo, a gente está mais atento às necessidades individuais. Então, acho que todo esse olhar de bem-estar, ele também vem para atender esse público que está entre a gente, que muitas vezes a gente não sabe. E esse público, eu acho que o que mais atinge ali as questões de dificuldade, né, dessas pessoas neurodivergentes são duas características que eu acho que são importantes para o espaço, é a acústica e a iluminação. Exato. Que é justamente isso que você falou, às vezes uma claridade excessiva, ela não vai conseguir se concentrar, trabalhar, enfim, e a questão do ruído também. Exato. Que são dois pontos que eu acho que não precisa, né, entrar nesse mundo, que às vezes nós que não somos, né, são pessoas que não são neurodivergentes também têm essa característica, mas para eles é mais latente. Isso, são mais muito mais sensível. E aí passou, graças a Deus, né, eu acho que isso é uma coisa boa que veio com essa evolução, passou a ser, não é uma frescura. Exato. Não é qualquer coisa. Conceito de inclusão, realmente. Isso é muito legal. Então, acho que passa a ser um design inclusivo, porque ele está olhando as necessidades individuais de cada pessoa. Sim. E tentando promover e incentivar que cada um possa dar o melhor de si. Exato. Nesse ambiente. Acho que esse é o... E quando a gente fala também de ambientes corporativos, a gente fala, né, de empresas grandes, muitos colaboradores, e para nós da área da saúde, a gente tem os pacientes, né? Então a gente não tem uma característica de um paciente ali definido, é uma mulher de tantos anos, ou ela vai ter tal característica. Você está aberto a projetar um espaço para receber diversos tipos de pessoas, mesmo o acompanhante, mesmo que seja uma característica, um ortopedista mais focado em esporte. Então é um público que só é masculino, só é as pessoas saudáveis. Não, às vezes ela vai vir com acompanhante, com algum filho ou alguma mãe que tem essas características, então o espaço ele tem que ser apropriado para todos. E é difícil você projetar para um todo. Né? Sim. Mas eu ia falar também como eu acho legal e desafiador essa parte da saúde também, porque, em geral, quando você vai para um ambiente de saúde, acho que a maior parte das vezes é porque você está fragilizado. Você está buscando pôr, né? Exato. Então, a pessoa é totalmente diferente de um ambiente de escritório, onde no corporativo a gente quer que a pessoa se sinta bem para ela poder produzir melhor. A pessoa que vai no ambiente de saúde, ela está frágil, ela está buscando saúde, ela está buscando melhorar. A grande maioria, mesmo que você vá por estética, sempre exige um risco busca de alguma melhoria, exato. E você busca o conforto. E é legal você ter elementos que você consiga trabalhar. Na área da saúde a gente tem diversas normativas, a gente tem a própria RDC 50, que rege ali muito sobre a arquitetura da saúde, que tipo de material, antisepsia dos materiais, não pode ser material contaminado, que áreas que você pode utilizar e trazer esses benefícios para o ambiente em um produto em que você pode usar nessas áreas. É um alívio para nós arquitetos, a gente tem recursos, né? Que é o que você falou que lá atrás, quando você começou, você não tinha. Não tinha. Eu queria ainda ressaltar mais um ponto que eu acho que também é incomum aí para essas áreas da arquitetura, que é a biofilia, né? Sim. Hoje em dia, assim, para a gente falar de bem-estar, de saúde mental, a biofilia também é um item super importante. E a biofilia não significa ter plantas no escritório, né? Uhum. A biofilia, ela vem através de plantas que podem ser naturais, e hoje a gente usa muita planta preservada, até plantas artificiais, que muita gente torce o nariz, mas que tem muitas belíssimas. Tem muitas belíssimas, e muitas vezes as pessoas nem percebem que estão convivendo com plantas que não são verdadeiras, até porque eu falo, pelo lado sustentável, a planta também não quer ficar o dia inteiro no ar-condicionado. Exatamente. A gente preza pelo bem-estar delas também. Perfeito, adorei. Mas o efeito psicológico que elas têm para o usuário é muito bom. E a vista também, né? E a gente entra no tema da iluminação, do bem-estar da iluminação e da vista para um horizonte, onde a pessoa pode olhar para fora e se conectar com o mundo
do exterior. Isso também é muito importante. Isso pode ser trazido para dentro dos ambientes através das cores, através de papéis de paredes, de imagens, Painéis coloridos, isso aí é da criatividade do arquiteto, mas esse é um outro pilar muito importante que a gente tem que trabalhar nos projetos para trazer bem-estar. Eu acho que tem essa característica muito que está presente nos projetos, a tela tensionada, por exemplo, né? Que você traz remete muito essa claridade externa para ambiente. Eu uso bastante, justamente buscando isso, que é o que você falou, a biofilia não está só em plantas, e principalmente não está só em plantas naturais. Exato. E na área da saúde, as plantas naturais, elas são vedadas em vários ambientes, justamente porque a gente brinca, né? Aquele mosquitinho ali numa sala de procedimento não é adequado, ou a minhoquinha que está ali dentro da terra. Então, como a gente consegue trazer isso? E é engraçado porque parece muito óbvio, né? Mas eu sempre falo nos projetos, o óbvio a gente precisa dizer, né? Ele deveria ser dito sempre. E essa troca de experiência, o que a gente consegue aproveitar, né, dos espaços e como que a gente consegue trazer um resultado legal, que o objetivo vai ser sempre esse no final. Exato, com certeza, com certeza. Legal, pessoal, foi muito gostoso esse bate-papo. Tava tão nervoso. Vocês se saiam muito bem, vai. Foi muito legal. Eu queria que vocês trouxessem agora no final uma reflexão sobre um pouco do que a gente conversou, o que vocês acham desse bate-papo, o que vocês veem aí para um futuro dentro dessa área. Bom, eu também queria deixar um convite aqui. Quando a gente pensou o nosso espaço, a gente pensou num espaço que pudesse trazer uma contribuição para a sociedade, que pudesse dar para o arquiteto uma ferramenta de trabalho que auxiliasse no suporte do entendimento do conforto acústico dentro do espaço. E a gente via de um período de isolamento, onde todo mundo se sentia muito produtivo por estar em casa, mas infeliz por não se relacionar com as pessoas. Então a gente acabou tendo o nosso espaço feito assim com um nível de excelência e felicidade no projeto, porque além dele trazer essa experiência sensorial do conforto acústico, ele possibilitou que a gente entendesse muito bem o funcionamento do escritório, porque aqui a gente não sente só a acústica, a gente monitora ela. A gente monitora diversos índices dentro do nosso escritório, né? O índice de qualidade interna do ar, controlando os indicadores de CO2, de composto volátil, de material particulado suspenso no ambiente, que são coisas que afetam diretamente a nossa saúde quando isso não está controlado de maneira correta. Ou por excesso de uso de produtos de limpeza dentro do espaço e a gente inala isso, ou por uma manutenção equivocada, a aplicação de produtos que suspendem partículas e a gente também vai inalar isso, então a gente acaba adoecendo por essas questões. E um bom espaço de trabalho não pode ser gerenciado só por percepções de estar apto, de haver necessidade de limpeza ou não. Então, eu queria convidar todos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais dessa gestão de espaço e também passar por essa experiência de conforto acústico e conhecer os materiais da Leide, que nos visitem, sem compromisso. Isso eu acho que é um trabalho social que as empresas acabam fazendo. Essas visitas são agendadas, quem quiser vir pode agendar pelo nosso site, né, leidtex.com.br. E eu gostaria muito de deixar um convite, principalmente nessa época de final de ano, né? A gente está gravando esse conteúdo no finalzinho de novembro. Eu acho que a gente está chegando perto de um momento onde a gente precisa se reconectar para começar um novo ciclo, né? Então, a gente vai viver novos momentos, momentos de desafio, momentos de questionamento, de insegurança, mas também momentos de realização. E eu acho que fica aqui um
um convite para que a gente possa aproveitar esse encerramento de ano para se reconectar com o que nos faz bem, para poder começar um ano desafiador e de alta produtividade aí em 2026. Que legal, adorei essa mensagem. Esse convite que ele faz, gente, é real. Eu trouxe toda a minha equipe aqui, eles dão uma aula sobre acústica, é muito legal. Um conteúdo super leve e a gente entende o que de fato a acústica traz. Não é só sobre material, tá? Não é um espaço. O que eu mais gostei é que não é aquele tipo de empresa ou de fornecedor que vai para vender. Vocês estavam totalmente dispostos a ensinar. Vocês deram uma aula sobre acústica independente de você especificar ou comprar Lade, que é o produto final, né? Então isso eu achei muito interessante, essa troca de conteúdo e de forma muito leve e muito generosa da parte de vocês. Foi muito legal. Então aceitem o convite do Wagner, que vale a pena, pessoal. Por favor. Eu queria deixar uma mensagem de agradecimento, Isabela, porque eu acho muito importante, muito legal essa tua iniciativa de fazer um podcast para a gente falar sobre arquitetura, sobre os acabamentos, sobre o que a gente está fazendo no mercado, porque eu acho que a sociedade ainda não conhece exatamente o que é o trabalho do arquiteto e o papel do arquiteto. Então, hoje, como eu falei no início, além da minha prática profissional no escritório, eu estou muito engajada nas instituições e a pauta número 1 para todas as instituições de arquitetura é a valorização da nossa profissão. E eu acho que a valorização só vai passar pela cultura, quando as pessoas entenderem como realmente, de fato, é diferente você ter um arquiteto ao seu lado para planejar qualquer espaço que seja, sua casa, o seu negócio, o seu hospital, qualquer coisa, até barcos e aviões que eu já vi, que tem gente especialista que é incrível. Então eu acho que é um espaço muito legal e que a gente tem que divulgar realmente, valorizar, porque você está de parabéns. Ai, muito obrigada. Eu sou muito sua fã, muito fã do seu trabalho. Acho incrível essa troca, muito legal. Para mim é uma honra imensa ter vocês aqui em mais esse episódio do Keeping Cash. E quer complementar? Eu quero agradecer o convite também. Fiquei feliz de participar, estava nervosíssimo. Tá vendo? Vai se soltando. Fica um gridinho, na verdade. Esperando o momento de poder respirar. Eu acho que um bate-papo, na verdade, são pessoas incríveis que têm uma carreira, uma trajetória brilhante sobre o benefício de trazer espaços, não só para um cliente, né? Não é só sobre o produto final ali, a gente está falando de empresas, né? De crescimento profissional, de crescimento financeiro, mas não é só sobre isso, e é muito o que você falou. Hoje em dia a gente tem esse tabu gigante na importância desse nosso papel como arquitetos. E é legal ter empresas que crescem e que valorizam isso, né? Eu falo muito da área da saúde. Hoje em dia eu falo, muitos escritórios têm essa questão da especialidade da área da saúde marcada ali no marketing, no Instagram, mas de fato eu falo, gente, estudem, busquem informação, vão atrás, busquem o melhor para cada cliente, busquem parceiros, fornecedores que conseguem agregar. Essa troca, né, ela é muito importante e só traz benefício. Exato. Esse bate-papo aqui, ou como coisas futuras que a gente pode fazer juntos, né? E que a gente pode agregar no produto final e crescer cada vez mais a nossa área. Verdade. Foi um prazer ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso Keeping Cash e fiquem ligados para mais episódios. Tchau, tchau, gente. Obrigada.